Olá, olá, olá. Aqui é o professor Marco Aurélio, CPMG Castelo Branco. Vamos para mais uma aula de física. Vamos lá? Vamos lá então. Vamos começar. Vamos ver uma revisão sobre velocidade média. Na verdade, nós vamos fazer exercícios sobre velocidade média e depois a gente vê o MRU. Já vamos começar com esse problema aqui. O ponto material percorre uma trajetória retilínea à qual se associa um eixo coordenado. Seu movimento é descrito pela tabela abaixo, onde a linha T, em segundos, representa os instantes em segundos, e a linha X em metros, as posições em metros ocupadas pelo ponto material, esses instantes aí. Então, a primeira linha é a linha do tempo, 0, 2, 4, 6, 8 segundos. A segunda linha é a linha das posições, 10, 30, 40, 40 e 20 metros. Pergunta: determine o módulo do deslocamento e da velocidade média desse móvel nos intervalos de tempo de 0 até 2 segundos. Ora, de 0 até 2 segundos são os dois primeiros quadrinhos aqui. As posições associadas são ao 0 é o 10 metros e ao 2 é o 30 metros. Quer dizer que no instante 0 ele está na posição 10 metros. E no instante 2 segundos ele está na posição 30 metros. Então ele vai daqui para cá, em relação ao tempo de 0 a 2 segundos. Em relação à posição, ele sai da posição 10 e vai para a posição 30. Quanto que ele deslocou? Ora, muito simples. Se no 0 é 10 metros e no 2 segundos ele está no 30 metros, é só subtrair 30 menos 10. Esse vai ser o deslocamento. Sempre a posição final menos a inicial. No caso, a final está no 2 segundos e a inicial está no 0 segundos. Posição final, né, correspondente, associada ao 2 segundos, é 30. E associada ao 0 é 10. 30 menos 10, 20 metros. E a velocidade média? Também de 0 até 2 segundos. Aí a fórmula da velocidade média. Velocidade média é x menos x0 sobre t menos t0. O x menos o x0 acabamos de fazer, né? É o x correspondente ao 2 segundos e o x0 é o x correspondente ao 0 segundos. Correspondente ao 2 segundos é o 30 metros, ao 0 segundos é o 10 metros. 30 menos 10 é o 20. E o tempo? Uai, 2 segundos menos 0 segundos. 2 segundos. 20 aqui em cima, dividido por 2 aqui embaixo, 10 metros por segundo. Então foi tranquilo. Tranquilo a letra A. E a letra B? É de 2 até 4 segundos. De 2 até 4 segundos, olhando lá na tabela. Agora na posição 2 nós vimos, né, ele vai sair da posição 30. E no instante 4 segundos ele vai até a posição 40. 2 segundos, 4 segundos. Ele vai do 30 até o 40 metros. Vamos voltar lá então na letra B agora. Então na letra B, o deslocamento. Tempo 2 segundos, posição 30 metros. Tempo 4 segundos, posição 40 metros. Ué, é só subtrair 40 menos 30. É só subtrair uma posição menos a outra. 40 menos 30, 10 metros. Velocidade média, igualzinho aquele ali, não muda nada. A fórmula, só que agora ele vai do 4 segundos ao 2 segundos. Posição no 4, 40. Posição no 2 segundos, 30 metros. 4 segundos menos 2 segundos, está aqui. 40 menos 30 é 10. 4 menos 2 é 2. 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. Isso aí era só para a gente revisar mesmo, era tranquilo isso aí. Mais uma para revisar ainda. É o R9. A velocidade escalar média de um móvel durante a metade de um percurso é 30 km por hora. Então, primeira metade, 30 km por hora. E esse mesmo móvel tem a velocidade escalar média de 10 km por hora na metade restante desse mesmo percurso. Segunda metade, 10 km por hora. Determine a velocidade escalar média do móvel agora no percurso total. Primeira metade, 30, segunda, 10. E no total, qual que é a velocidade média dele? Será que eu faço a média entre essas duas velocidades? Não, eu acho que não. Vamos dar uma olhada aqui. Olha a figura aqui para ficar mais fácil de entender. Primeira metade, segunda metade. Primeira metade, 30 km por hora, a velocidade média. Segunda metade, 10 km por hora. Os espaços são os mesmos, mas os tempos gastos não são os mesmos. Não são. Vamos ver como é que eu faço então. Só para lembrar, a distância total é 2D. O que eu vou ter que fazer agora?
eu vou ter que calcular o instante gasto no primeiro percurso, primeiro trecho, primeira metade, e o tempo gasto no segundo percurso, segundo trecho, na segunda metade. A fórmula é velocidade média ΔS sobre ΔT. Aplicando ela direto no primeiro trecho, velocidade média 30, distância D, tempo é ΔT1. Passo o ΔT1 multiplicando, passo 30 dividindo, olha o tempo gasto no primeiro trecho. Mas, professor, quanto é que vale o D? Não sei, eu não tenho ideia de quanto é que vale o D. E ele não é meu objetivo se encontrar o D aqui agora, não. Por enquanto, ele vai ter que ficar assim, essa resposta. Certo? Vamos para a segunda metade, só que agora a velocidade média é 10. Mesma coisa, velocidade média, ΔE sobre ΔT. Olha lá como é que ficou. Velocidade média, o ΔS é o deslocamento, é a metade, é igualzinho ao primeiro trecho, e o tempo é ΔT2. Passo o ΔT2 multiplicando, o 10 dividindo, D sobre 10 também está ficando assim. E agora, hein? Bom, primeiro, vou relembrar, distância total percorrida. Primeiro trecho D, segundo trecho D. D mais D, 2D. E o tempo total gasto, hein? Aqui os dois tempos que ele gastou no primeiro e no segundo trecho, tem que somar os dois. Um é D sobre 30, o outro é D sobre 10. Como é que se faz isso, hein? Não pode somar de qualquer jeito, não. Quer uma ideia? Tira o mínimo múltiplo comum. Se você tirar o mínimo, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador aqui e aqui, depois soma os numeradores, conserva o denominador, olha aqui o resultado. Tem outra maneira? Tem. O denominador aqui não é 30? Multiplica nesse segundo aqui por 3 em cima e embaixo. Aí o denominador também vai ficar 30. Aí, ó, o 30 aqui, repete. E se você multiplicou por 3, fica D mais 3D. 4D. Anda mais rápido, hein? Se você achou complicado, tira o mínimo múltiplo comum. Não é problema, não. Tá certinho? E agora? Eu tenho que terminar esse problema aqui ainda. Eu quero saber a velocidade média no percurso total. Ele vai andar 2D e vai gastar esse tempo aí, ó, 4D sobre 30. Vamos lá, então? Fórmula da velocidade média está aí. No lugar do ΔS eu vou colocar 2D e no lugar do ΔT eu vou colocar 4D sobre 30. Olha lá o jeito que ficou. 2D sobre 4D sobre 30. Conserva o numerador para resolver isso aqui e multiplica pelo inverso do denominador. Vai ficar 2D vezes 30 sobre 4D. Corta um D com o outro, vai dar 15 km por hora. Faça as contas. Certinho? Muito bem, vamos então para o próximo aí. Agora nós vamos, na verdade, ver o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Nós já vimos ele em sala de aula, mas é bom relembrar, né? O que é o MRU? É todo movimento em linha reta e com velocidade constante. Todo movimento que for em linha reta e tiver a mesma velocidade é chamado de MRU. Tem algum exemplo? Existem vários exemplos, vários. A luz mesmo, quando ela está num mesmo meio, ela é um MRU. O som num mesmo meio também, ele é um MRU. Um carro, quando eu olho ele num pequeníssimo trecho, num trecho bem pequenininho mesmo, quanto menor for a distância que ele percorrer, melhor é. Se eu pegar uma distância grande, né, um trecho grande, é claro que não vai dar certo isso aí, né? Não vai ser um MRU. Mas em pequenos espaços, né, pequeníssimos trechos percorridos, todo o movimento acaba reduzindo a um MRU. Um avião também em velocidade de cruzeiro, se ele está em velocidade de cruzeiro, está em linha reta, também é um MRU. Então, o que não faltam são exemplos, né, de MRU. Agora eu quero que você observe esse movimento aqui. Ó. Na verdade são dois, mas vamos ver o primeiro aqui. Dá uma olhada nesse movimento. Olha para esse rapaz. Se você observar bem, ele está indo da posição 0 para frente. Olha lá, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está indo da esquerda para a direita. Quando ele vai da esquerda para a direita, a velocidade dele é positiva. E nesse caso, esse movimento recebe o nome. Observe, movimento progressivo. Esse é o nome desse movimento. Todas as vezes que ele tiver velocidade positiva,
que ele estiver andando da esquerda para a esquerda aqui para nós vamos padronizar isso, nós vamos chamar esse movimento de movimento progressivo. Agora dá uma olhada nessa outra figura. Agora esse aí está andando ao contrário. A velocidade dele agora é negativa. Ele está indo do 5 para o 0. 5, 4, 3, 2, ele está indo para lá, velocidade negativa. Esse movimento também recebe um nome especial. Movimento retrógrado. Então nós temos velocidade positiva e velocidade negativa. E velocidade positiva, o movimento é progressivo, velocidade negativa, o movimento é retrógrado. E a equação horária de um MRU? Ela é importantíssima, porque é ela que caracteriza o movimento desse móvel aí. Primeiro, essa função horária do movimento, ela é uma função desse tipo aqui, ó, SFT. O S é em função do T, quer dizer que para cada instante, para cada tempo, tem um espaço correspondente. A recíproca também é verdadeira. Para cada espaço também vai ter um tempo correspondente. E é essa função que faz isso que nós queremos descobrir qual que ela é. Outra coisa importante é saber o que significa espaço inicial. Espaço inicial de um móvel é quando começa o problema, é quando o tempo for 0. A partir de agora, todo problema que nós formos trabalhar, começou o problema, o tempo inicial é 0. Se eu tiver com o relógio, é simples, eu imagino que aquilo lá é o instante 0. Se eu tiver com o cronômetro, é mais fácil, é só zerar o cronômetro. Mas todo movimento vai começar no instante, no tempo 0. E a posição que o móvel tiver vai ser chamada de espaço inicial. Bom, mas nós temos uma fórmula, a fórmula da velocidade média. Como esse aqui é o MRU, a velocidade é sempre constante, e ela é uma velocidade média, porque toda velocidade média é constante. Então vale a fórmula, ΔS sobre ΔT. E ela não pode ser 0, é claro que não, né? Se ela for 0 aí, não tem movimento, o móvel vai estar parado. Ótimo. O ΔS é S menos S0. O ΔT é T menos T0. Opa, o T0 é 0. Nós acabamos de falar agorinha que todo movimento aqui no MRU começa no instante 0. Então não é T menos T0, é T menos 0. T menos 0 é T. Voltando na fórmula da velocidade média, olha como é que ela vai ficar. V igual a S menos S0 sobre T. Aí, eu estou passando daqui para cá. Agora eu vou passar esse T para lá multiplicando. A hora que eu passo o T multiplicando, fica assim, ó, VT igual a S menos S0. E, finalmente, eu passo o S0 para o outro lado. Então vai ficar assim, S é igual a S0, que eu passei para lá, mais VT. Aqui é a fórmula. A partir de agora, essa é a fórmula que vai caracterizar, que vai dirigir todo o MRU. Essa aqui é uma fórmula genérica. S é o espaço, um espaço qualquer final. S0 é um espaço inicial. V é uma velocidade que não muda, é sempre constante. T é o tempo. Lembre-se, o S e o T são variáveis. Esse S depende desse T aqui. Para cada T, tem um S correspondente. Já o S0 e o V não, esses dois aí são constantes, eles não vão mudar. Cada problema vai ter um S0 e um V que não vai mudar. Certinho? Essa aí, então, é a função horária do movimento uniforme, que para nós vai ser movimento retilíneo uniforme aqui, tá? Ótimo. Primeiro problema é o R11. O móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados dessa tabela aqui. Mais uma vez tem uma tabela. Olha aí o tempo. Em segundos. 0, 1, 2, 3, 4 segundos. Olha o espaço desse móvel. 20, 28, 36, 44, 52 metros. Letra A. Determine o espaço inicial e a velocidade escalar V do móvel. Ah, mas o espaço inicial é muito fácil, hein? O espaço inicial não está associado ao tempo 0. Aqui o tempo 0. Qual que é o espaço associado? Não é o 20? Ah, então é muito simples. Pronto, S0 é igual a 20. E qual que é a velocidade média dele? Uai, nós já aprendemos a fazer isso, fizemos agorinha cálculo de velocidade média. É só eu pegar 2 instantes quaisquer aqui dessa tabela e fazer a divisão dos espaços associados a esse tempo, né, da variação dos espaços associados a esse tempo,
pela variação desses dois instantes que eu escolhi. Mas é claro que eu não... Para que ficar procurando dificuldade? Eu vou pegar esses dois primeiros aqui, que são os mais simples. Ó. De 0 segundos até 1 segundo. Ele andou de 0 até 1 segundo. As posições associadas são do 20 até o 28. Olha, daqui até aqui foi 1 segundo. E daqui até aqui foram 8 metros. 28 menos 20, 8 metros. Então, calcular a velocidade média aqui está muito fácil. Olha lá, vou usar a posição dele, que vai variar de 0 até 1 segundo. É claro que esse móvel vai percorrer apenas 8 metros. Né? ΔT é igual a 1, o espaço é 8 metros. Jogando na fórmula, V igual a ΔE sobre ΔT, 8 dividido por 1, 8 metros por segundo. Pronto, essa foi a letra A, foi muito fácil. Relembrando agora, letra B. O movimento é progressivo ou é retrógrado? Ah, esse não tem jeito de errar, hein? Olha a velocidade aí. Ela é positiva ou é negativa? Se a velocidade é positiva, como é o caso aqui, é porque o movimento é movimento progressivo ou retrógrado? Claro que é progressivo. O movimento é progressivo. Muito bem. E a letra C? Qual é a função horária do movimento? Já aproveita e olha aqui. Qual que é a posição inicial? 20 metros. Na letra B, quanto que deu a velocidade? Na letra A, né? Quanto que deu a velocidade também? Na letra A, 8 metros por segundo. Então, agora nós vamos descobrir a equação horária desse movimento. A equação horária de qualquer movimento, genericamente, não é S igual a S0 mais VT. Basta substituir o S0 e o V. Por que substituir só esses dois? Porque esses dois são constantes. Aí o S e o T são variáveis, nós falamos sobre isso. Eu substituo apenas aquilo que é constante, aquilo que não muda. E aí fica uma função do primeiro grau. Olha lá como é que ficou. 20, que é o espaço inicial, a velocidade é 8, 8t. Não tem jeito de fazer essa conta, hein? Não são termos semelhantes. Isso aqui é uma equação, uma fórmula do espaço em função do tempo. Ok? Vamos para mais uma. R12. É dada a função horária S igual a 20 menos 4t. T em horas, H, e o S em quilômetros, km, que descreve o movimento de um ponto material num determinado referencial. Os espaços S são medidos numa trajetória a partir de um marco zero. Os instantes T são lidos num cronômetro. O que é para determinar? Vamos relembrar, hein? A fórmula aí é S igual a 20 menos 4T. O que é para determinar? Letra A, o espaço inicial e a velocidade escalar. Ora, se eu relembrar aqui na fórmula aqui, o espaço inicial, só chegar lá um pouquinho, o espaço inicial é o 20, é o que eu coloquei no lugar do S. Olha aqui para essa fórmula e olha para essa. O espaço inicial, 20. E a velocidade? 4. Ora, se o espaço inicial é 20 e a velocidade é 4, então acabou a letra A. Tá aí a letra A. Já vamos aproveitar e já vamos responder logo a letra B. Se a fórmula é essa aqui para a letra A, esse movimento, lembre-se, a velocidade é esse cara. Esse aqui é o espaço inicial, 20. Isso aqui é a velocidade, ó, menos 4. A velocidade é negativa, né? Movimento progressivo ou retrógrado? Bom, então esse movimento é um movimento retrógrado. Beleza? Tranquilo. Letra C. O espaço do móvel quando T for igual a 2 horas. Ora, é só substituir T por 2 horas, né? Na equação, na fórmula. 20 menos 4T. Vamos substituir então? No lugar do T, vamos colocar 2. 20 menos 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 20 menos 8, 12. 12 quilômetros. Esse é o espaço do móvel quando o tempo for 2 horas. Então, depois de 2 horas, né, ele se deslocando, ele está na posição de 12 quilômetros. A letra D, o instante quando o móvel está na posição cujo espaço é igual a 8 quilômetros. Relembrando a fórmula, S é igual a 20 menos 4T. A pergunta aqui é qual que é o instante quando o S, o espaço, for 8. Então, na fórmula aqui, S igual a 20 menos 4T, no lugar do S, eu vou colocar 8. Como é que vai ficar?
Substituindo, então, S por 8 em 20 menos 4t. 8 é igual a 20 menos 4t. Quem tem t vai para a esquerda, né? E quem não tem vem para a direita aqui, para agrupar os termos semelhantes. 4t, 20 menos 8. 4t passou positivo e o 8 passou negativo para cá. 20 menos 8, 12. 4 está multiplicando, passa dividindo. E quanto que é 12 dividido por 4? 3. 3 horas. Então foi tranquilo essa letra D aí. E a letra E? O instante que o móvel passa pela origem dos espaços é o marco zero. Essa pergunta é importante, hein? De novo, na fórmula, S igual a 20 menos 4t, essa que está aqui, que eu estou te mostrando aqui no vídeo, de novo, toda vez que falar que ele passa pela posição, pela origem dos espaços, no lugar do S, eu vou colocar zero. No lugar do S. É exatamente isso que é para fazer na letra E. Então, bora fazer. O móvel passa pela origem quando seu espaço S for nulo. Então, S é igual a zero. Vamos substituir na fórmula, então? 0 é igual a 20 menos 4t. 4t está negativo, passa positivo. Pronto. 4 multiplicando, passa dividindo. E quanto que é 20 dividido por 4? 5. 5 horas. Aí esse foi o problema tranquilão. Mais um, né? Vamos fazer mais um. Duas estações, A e B, estão separadas por 200 quilômetros, medidas ao longo da trajetória. Pela estação A, passa um trem P, no sentido de A para B. E, simultaneamente, passa por B um trem Q, no sentido de B para A. Os trens P e Q têm movimentos uniformes, com velocidades de valores absolutos, 70 km por hora e 30 km por hora, respectivamente. Aí pergunta, né? Determine o instante do encontro e letra B a posição do encontro. Então, viu isso? Tem duas estações separadas por 200 quilômetros, estação A e B. Da estação A tem o trem P, que vai para B. E na estação B tem o trem Q, que vai para A. Eles vão passar um pelo outro, em trilhos separados, é claro. E eu quero saber, um está a 70 km por hora, o outro está a 30, né? O P está a 70 e o Q está a 30. Eu quero saber quando é que um passa pelo outro, quando é que eles se encontram. Quando é que um consegue olhar do lado e ver a janela do outro? Quando, hein? Bom, primeiro vamos fazer um esquema aqui. Olha lá o esqueminha. Olha lá. Estação A, estação B, são 200 km de distância. Esse aqui está indo da esquerda para a direita, velocidade positiva, é o trem P. Esse vai da direita para a esquerda, o trem Q. Então, a velocidade é negativa. Observe, esse está na posição zero, esse está a 200 km para frente. Esse tem movimento progressivo, esse tem movimento retrógrado. O que importa é que eles vão se encontrar em algum momento aí. Eu quero saber isso. Depois deles percorrerem um certo espaço aí, já que a distância entre eles é de 200 km, quanto tempo é que eles gastam para um passar pelo outro? Ora, vamos ver então o que é que eu tenho que fazer. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso de uma origem desses espaços aí. É claro que ela vai ficar aonde está o trem A. Ele é a posição zero, já está aí na figura. E eu preciso de uma orientação também da trajetória. Lá na figura também eu pus a orientação de A para B. Nada me impediria de fazê-la de B para A. Mas nós padronizamos aqui nessas aulas aqui, da esquerda para a direita, é a orientação da trajetória. Mas nada impede de algum dia a gente trocar isso e colocar da direita para a esquerda. Não tem importância nenhuma. Outra coisa, origem dos tempos. É zero, hein? Zero, tá? Nesse instante aí, zero, os dois trens saem ao mesmo tempo. O trem P sai da estação A e o Q sai da estação B. Um na direção e sentido do outro. Certinho? 4. A função horária dos dois é dada assim, ó, S igual a S0 mais VT. Como é que eu sei? Ué? Porque a velocidade deles é constante. Então, são movimentos uniformes. Para o trem P, como é que fica? Lembre-se que ele tem um movimento progressivo. S igual a S0 mais VT. Ele sai da origem, a velocidade é 70, substitui aqui 0, aqui 70, 0 mais 70. Tranquilo? Horas e quilômetros. E por quê? Tem que substituir o S0 e o V. O espaço inicial está a 200 quilômetros, né, da origem, que é onde está o trem P,
E a velocidade dele é negativa, ele é movimento retrógrado, não pode esquecer de pôr esse menos aí não, hein? Movimento progressivo vai para a direita, positivo. Movimento retrógrado vai para a esquerda, velocidade negativa, tem que colocar ela aqui então, hein? Não pode esquecer disso não. Olha como é que ficou a função, 200 menos 30t. Agora, eu quero saber o instante que eles se encontram, não é? Ora, quando eles se encontram, sempre o espaço final de um é igual ao espaço final do outro. Sempre, sempre, sempre. Eles vão se encontrar. Não importa se um vai alcançar, vão se cruzar, não importa. Se encontraram, instante do encontro, espaço final de um é igual ao espaço final do outro. Ué, então é só pegar esses dois aí e igualar, ué. Facinho, então. Não importa de quanto cada um percorreu. Isso não importa. Olha lá. SP é igual a SQ. Vamos substituir o SP e o SQ pelas fórmulas que nós encontramos? SP 0 mais 70 e o SQ 200 menos 30t. Agora é uma equação. Quem tem t para a esquerda e quem não tem vem para a direita. Vamos separar aí os termos que são semelhantes. Olha aí, o 30 está negativo, passou positivo. O 200 ficou, o zero eu nem mexi com ele, não precisa mexer com ele. 70 mais 30, 100 é igual a 200. 100 está multiplicando, passa dividindo. Quanto é que dá isso? 2 horas. 200 dividido por 100 dá 2 horas. Vamos para a letra B, então. Vamos lá. Substituindo t por 2 horas em qualquer uma das funções horárias, tem duas. Tem a do trem P e o trem Q. Pode escolher qualquer uma delas. Eu prefiro a do P, que ela é mais simples. SP igual a 70t. Então, no lugar do t, eu vou colocar 2 horas. 2. 70 vezes 2, 140 quilômetros. Pronto. Morreu o nosso problema. Vamos ver mais um exercício. O móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Se você for olhar na primeira linha da tabela aí, os tempos são 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. E a posição na segunda linha, 160, 120, 80, 40, 0, menos 40, tudo em metros. Vai observando que os tempos sempre estão associados aos seus respectivos espaços. Bom, pergunta. Determine o espaço inicial, S0, e a velocidade escalar V do movimento. Olhando aqui para essa tabela, tá fácil. Hein? Começou o movimento aqui, ó, tempo 0. Qual que é o espaço associado? 160? Então acabou o problema. Espaço inicial, 160. E a velocidade? Eu pego 2 instantes quaisquer. Mas é claro, para que eu vou ficar procurando, né, problema? Eu vou pegar logo esses dois que são mais simples aqui. Tempo vai de 0 a 1 segundo e as posições vão de 160 a 120. Pronto. Observa que ele está diminuindo, né? A posição dele era 160, passou para 120. Tem algum problema? Nenhum problema. Então vamos lá. Vamos ver como é que nós vamos fazer? V igual a delta E sobre delta T. 120 menos 60, observe que ele vai de 160 para 120. Então 120 é final, 160 é inicial. 1 menos 0. Aqui sempre vai dar um resultado positivo. Aqui em cima, no numerador, pode dar um valor positivo ou negativo, não importa. Vai dar um negativo agora, né? 120 menos 160, menos 40. 1 menos 0 é 1. Olha lá. Menos 40 dividido por 1, menos 40 metros por segundo. Aí a resposta da letra A foi simples. E o movimento é progressivo ou retrógrado? A velocidade é só olhar o sinal da velocidade. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Prontinho. Velocidade negativa, movimento retrógrado. E a letra C? Qual que é a função horária do movimento? Uai, aqui o espaço inicial. Aqui a velocidade. É só lançar na fórmula. Função horária não é S igual a S0 mais VT? O S0 é 160, o V é menos 40, 160 menos 40t. Essa é a nossa equação horária. Tranquilo? Era isso então. Era isso que eu gostaria que vocês assistissem hoje, aprendessem. Boa resolução. Espero que vocês tenham bons estudos. Fiquem com Deus. CPMG Marco Aurélio agradece. Até mais.